o que é a ferramenta de gestão PDCA? Para que serve e como utilizar? Fala, meus pupilos empreendedores! Leonardo Hoffman, seu contador aqui na área, e esse canal ele aborda assuntos de gestão empresarial. Nesse vídeo eu vou falar sobre o PDCA, né, essa ferramenta de gestão. Tá? Por que eu decidi falar do PDCA aqui nesse vídeo? Porque essa é uma ferramenta de gestão muito utilizada, e eu abordo muito essa ferramenta tanto para os meus alunos e a aplicação dela também na prática do dia a dia na empresa. Tá? Então é uma ferramenta muito importante, muito utilizada. E vou falar dessa ferramenta aqui nesse vídeo hoje. Então, o que é o PDCA? O PDCA ele é uma ferramenta de gestão empresarial, né, de gestão das empresas, que após evoluções, né, da sua teoria, desde o primeiro teórico que trouxe uma teoria próximo dela, então após evolução, ela chegou nesse conceito, né, de PDCA, de 4 passos, né, que foram definidos aí como PDCA, que serve como uma ferramenta de gestão para melhoria contínua, para colaborar aí na elaboração de produtos, de processos, de serviços, né, de trabalho, de planejamento, de resolução de problemas. Okay? Então tem uma gama bem grande de formas de utilizar essa ferramenta PDCA. Continua no vídeo aqui até o final do vídeo, vou te falar como utilizar essa ferramenta, esses passos da ferramenta e te dar um exemplo de utilização. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te comunique assim que eu postar novos vídeos aqui no canal, tá bom? E se você precisar dos meus serviços, do serviço da minha empresa, os contatos estão na descrição do vídeo. Continuando aqui então com o conteúdo, né? Para que serve o PDCA? Olha essa imagem aqui no vídeo. O PDCA, ele, como eu falei, é uma ferramenta de gestão composta de 4 etapas. Tá? É o PDCA. Plan, Do, Check e Act. E ela serve, né, para as empresas, né, utilizarem essa ferramenta como uma metodologia de trabalho que vai ajudar na resolução de problemas, né, no desenvolvimento de produtos, de processos, de atividades internas da organização. Enfim, ela serve para, vocês vão ver, ela serve para uma grande variedade de situações internas da empresa. Inclusive, o próprio conceito, né, do PDCA, dentro das fases do PDCA, ele pode ser definido aí como quase que um próprio conceito de gestão, né, de administração, de tão útil e tão similar ele é em relação ao próprio conceito de gestão e administração. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, vamos focar no PDCA. Ok? Então essa ferramenta ela é composta de 4 etapas. Tá? E eu vou contar para vocês aqui cada etapa dessas. Primeira etapa é o plan, de planejar. Nessa etapa é a etapa de planejamento, né? Nessa etapa a empresa ela vai identificar qual é o objetivo de utilização dessa ferramenta, se é para resolver um problema, se é para desenvolver um produto, desenvolver um processo,
Tá? Então vai fazer essa identificação o que se pretende resolver. Então nessa etapa vai ter essa identificação do que se pretende resolver e traçar um plano, fazer um planejamento do início até a concretização desse problema, desse projeto, com todas as etapas que devem ser perseguidas, tanto as etapas estratégicas quanto o plano operacional e as metas a serem atingidas, né? Como indicadores, datas, cronograma, pessoas de execução, ok? Então, nessa etapa é a etapa de planejamento, né? Identificação dos recursos. Então é nesse ponto que vai se fazer esse planejamento. É muito comum nessa etapa, na verdade em todas as etapas, todas as 4 etapas, mas na etapa de planejamento é muito comum utilizar também outras ferramentas de gestão para contribuir nesse planejamento. E uma delas que é muito utilizado é o 5W2H, que eu vou explicar isso em um outro vídeo, tá? Porque é um pouco mais longo. Mas é muito utilizado também nesse momento de planejamento. Ok? Então, essa foi a primeira etapa, o plan. Segunda etapa é o do. O do é o de fazer. Né? Então, é o momento, esse momento de fazer é o momento de execução, é o momento de arregaçar as mangas e tirar o planejamento do papel e seguir com os planos traçados. É a execução, tá? É colocar em prática o que foi planejado, executando todas as tarefas que foram definidas no planejamento para alcançar os objetivos propostos. Ok? Essa é uma etapa, todas as etapas são muito importantes, né? A de planejamento é essencial e a de execução é primordial. Se você não executar o planejamento, o que foi traçado, o seu plano não vai sair do papel. Você nunca vai atingir os objetivos propostos se não executar. Então, mãos à massa. É a hora de arregaçar a manga e trabalhar, executar. Terceira etapa, de check, de checar, verificar. Essa é uma etapa de que a empresa ela vai fazer o acompanhamento, vai fazer a verificação se o que foi planejado está sendo executado de forma correta e está atingindo aí os objetivos, os prazos, né, os marcos traçados para atingimento do resultado. Tá? É uma etapa muito importante porque nessa etapa, na verificação, a empresa tem a oportunidade ainda durante a execução aí do projeto, né, durante a execução da atividade, de fazer a identificação de elementos que estão desviando do que foi projetado, das metas, dos prazos. Ok? Então é uma etapa muito importante aí do PDCA também. Como eu disse, todas as etapas são importantes, né? Mas essa é a etapa que você pode identificar elementos que precisam ser ajustados, ok? Para atingir o que foi planejado, as metas, né? O serviço, o problema tá dentro do planejamento. E a quarta etapa que é o ACT, de corrigir, de atuar, né? Corrigir, de fazer esses ajustes no que foi necessário. Então essa etapa é uma etapa de melhoria contínua, onde com base no que foi identificado, na checagem, né, que você identificou que precisa de algum ajuste, vai efetivamente fazer essas correções, esses ajustes, em função do objetivo que foi traçado, da qualidade, dos indicadores, ok? Então é a etapa de ajuste para garantir aí a entrega dentro do que foi projetado. Vamos agora para um exemplo de aplicação dentro de uma empresa. Então, o exemplo de aplicação dentro de uma empresa, né, dessa técnica
PDCA. Imagina o seguinte, que você tem um problema. Qual é o problema? O problema é de descontrole financeiro. É um problema de falta desse controle financeiro, da sua gestão financeira, que ela está um pouco desorganizada dentro da empresa. Então, você identificou o problema, que você está na primeira etapa, a etapa de planejamento. Okay? Então, na primeira etapa, nessa etapa de planejamento, você identificou que esse é um problema e a gente vai usar a ferramenta PDCA para resolver esse problema que você identificou. Então, nessa etapa de planejamento, você identificou então esse problema a ser resolvido e aí vai planejar como resolver esse problema. Então, nessa etapa, você pode aplicar também a técnica de brainstorming, seja ela coletiva ou individual. Eu já expliquei o que é brainstorming aqui no canal, já tem um vídeo gravado. Se você quiser conhecer, né, o que é essa técnica brainstorming, vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá? Vai passar um card aqui em cima também, se você estiver assistindo aí no YouTube, pelo computador. Então, depois você confere lá. Mas antes, não vai lá agora não. Antes continua aqui no vídeo, que não acabou ainda a questão do PDCA. Vamos lá, por exemplo. Então, nessa etapa, né, você de planejamento, então você identificou que esse é o seu problema, né, a gestão financeira, o controle financeiro, e aí vai fazer o planejamento do que você vai precisar fazer tal para resolver esse problema. Então, você vai identificar, eu preciso de um software de gestão financeira. Eu preciso de uma pessoa qualificada que faça essa gestão financeira para mim, acompanhamento diário, o pagamento, recebimento. Eu preciso de uma pessoa na área financeira. Eu preciso de treinar essa pessoa para fazer da forma que eu preciso. Então, eu preciso de desenvolver também um processo, né, em relação a isso. Vou precisar de uma consultoria, porque eu não tenho conhecimento nem qualificação técnica para fazer isso. Okay? Então, é nessa etapa que vai definir os prazos que serão feitos isso. Tá bom? Na segunda etapa, você vai executar. Você vai executar isso que você planejou. Então, ou seja, você vai efetivamente contratar o software de gestão, você vai identificar a pessoa na empresa ou contratar uma pessoa que vai mexer na área financeira, você vai aplicar o desenvolvimento, né, o treinamento para essa pessoa, vai escrever o processo, o fluxo de trabalho, vai começar a mapear, vai começar a calcular os indicadores de performance que foram definidos lá na etapa de planejamento. Então você vai executar mesmo o que foi planejado nessa etapa de execução, que é a etapa 2, que é o do, né, a etapa de fazer. Na etapa 3, que é a etapa de checar, né, o check, checar, verificar, é a etapa que você vai medir esses indicadores, medir a performance, você já tem esse indicador calculado, vai dentro do ciclo IPDCA, você vai verificar se a execução do que foi planejado está sendo executado, se estão sendo cumpridos os prazos, né? Então, o software foi adquirido no prazo, já foi implantado no prazo, a pessoa já foi contratada, está sendo executado corretamente o que foi planejado, os objetivos estão sendo atingidos. Okay? Se não estiverem sendo atingidos, precisar de uma correção, vem a quarta etapa, então a última etapa, que é o de ajuste. Você vai ajustar, vai corrigir, o ACT, a quarta etapa de ajuste, correção da execução, ou até um ajuste no planejamento, se foi identificado que algo que foi planejado ficou errado, né, fazendo esse ciclo de melhoria contínua para atingir o objetivo. Tá bom? Então esse foi um exemplo, né? Um exemplo aí, geralmente a parte financeira aí é um meio calo aí de maioria das empresas, principalmente empresas micro, pequenas, né, e médias empresas, pode usar essa ferramenta PDCA para resolver esse problema da empresa. Ok? Então era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilha o vídeo aí para os empresários que você conhece, para os seus amigos, para os seus colegas aí de classe, né? Manda para o seu chefe na empresa, se achar que sua empresa precisa de aplicar essa ferramenta, que é bastante interessante, ajuda bastante as empresas. Um grande abraço, seu contador Leonardo Hoffman.
Tamo junto e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!